Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás venceu o América na noite desta terça-feira por 2-1 no estádio da Serrinha. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago para vocês dados e também a minha análise sobre essa vitória alviverde. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte deste espaço, dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho, e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. E também a Lutei está no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, o WhatsApp o 99402-7562. Goiás 2, América 1, vamos começar nessa análise trazendo para vocês os principais números do jogo. Aí está, posse de bola, o América teve mais tanto no primeiro tempo como no segundo, 45,6% de posse para o Goiás, 54,4% para o América. Finalizações, apesar de uma posse de bola menor, o Goiás finalizou o dobro de vezes. 14 finalizações do Goiás, 6 na direção do gol. O América finalizou 7 vezes, só uma na direção do gol, que foi justamente o gol marcado pelo Juninho. Precisão nos passes, 84% para o Goiás, 91% para o América. Cruzamentos, um jogo de poucos cruzamentos, 17 do Goiás, 15 do América. Lançamentos, 40 do Goiás, 30 do América, e sim um número alto. Desarmes, 9 da equipe alviverde, 16 do time mineiro, e os escanteios, 4 para o Goiás e 3 para a equipe do América. Agora vamos conferir como é que o Goiás foi a campo, qual formação o técnico Márcio Zanardi utilizou durante os mais de 90 minutos no jogo no estádio da Serrinha. Vamos colocar aqui o Goiás na tela. Está Tadeu no gol, Lucas Ribeiro, o David Braz e o Edson, o Diego, depois o Borel, Marcão, o Wellington, que começou jogando, depois entrou o Juninho, e o Luiz Henrique. Lá na frente, o Wellington Matheus, depois o Thalisson, o Regis, que saiu para a entrada do Paulo Baia, e o Thiago Galhardo, que foi substituído pelo Pedrinho. Essa foi a formação do Goiás ao longo dos 90 minutos. Posse de bola, já uma característica do Goiás, uma posse de bola pequena e trabalhando com transições rápidas. Pode observar que o mapa de calor do Goiás está bastante espaçado, não havia um modelo, não havia um rito, um padrão nas chegadas do Goiás na condução da bola. Então tem manchas espalhadas por todo o campo. Já no América nós vamos observar que esse padrão existe. Era um time que trocava muitos passes na zona intermediária defensiva e saía pelo lado esquerdo. O América rodava, saía pela esquerda, rodava e saía pela esquerda, onde estava o Fabinho e também o Nicolas. O Juninho também caía ali por aquele lado. Então, o América já assim em um jogo bastante padronizado, mesmo que você mantivesse, apesar da grande posse de bola, longe da área do Goiás, e com exceção do gol, o América não levou perigo apenas na finalização ali no início do jogo, que o Adson bate e a bola passa à esquerda do goleiro Tadeu. Falando um pouco aqui da questão técnica do jogo, o Goiás começa bem a partida, ali nos primeiros minutos até que há um certo equilíbrio, mas depois o Goiás passa a controlar as ações do jogo, apesar do América ter a posse de bola, mas o América não tinha qualquer tipo de penetração no campo do Goiás. O América rodava a bola defensivamente, quando tentava avançar, perdia. E o Goiás, eu sentia que faltava aquele último passe, o capricho no último passe. Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês sobre a movimentação do Galhardo, sobre a movimentação do Regis, mas primeiro vamos falar dessa questão. Mas faltou o Galhardo e o Regis no primeiro tempo.
né? Faltou a qualidade deles no primeiro tempo, de uma enfiada de bola, de um passe bem dado. Então o Goiás ficou no quase, né? Por algumas vezes. A principal oportunidade é que a do Wellington Matheus, que ele aparece nas costas da defesa e acaba finalizando para fora. Mas era um Goiás incompleto, né? Um Goiás que tinha um bom padrão de recuperação de bola, tinha um bom padrão defensivo, agredia o América, mas errava muito ali no último lance. Teve um lance do Wellington que ele levou azar, né? Acabou carimbando a perna do Marcão, mas quem sabe até pudesse ter saído o gol do Goiás. E o lance do Wellington, além de algumas finalizações de fora da área ali que levaram algum perigo ao goleiro do Dalberson, né, o goleiro do América Mineiro. Já no segundo tempo, o Goiás consegue o gol muito cedo, né, por volta dos 3 minutos, uma jogada bem trabalhada. Os zagueiros giraram a bola entre ele, atraíram a marcação do América. O Lucas Ribeiro faz o lançamento no Diego. O Diego acaba achando o Regis, que deu sua primeira assistência com a camisa do Goiás. Um bom passe do Regis para o Wellington Matheus, e o Wellington acabou fazendo o gol com uma certa colaboração do goleiro do América. A partir de 1-0, o Goiás foi mais dono ainda do jogo. Apesar do América ter aumentado a sua posse de bola, mas o Goiás a todo momento mostrava que poderia chegar ao segundo gol, como chegou numa cobrança de escanteio do Galhardo, e o Marcão, artilheiro da Série B, subiu sozinho, né, uma falha de marcação da defesa do América, para fazer o 2-0 e praticamente sacramentar ali a vitória do Goiás. O jogo caminhou muito tranquilo até quando o América consegue descontar, né, num lance até esporádico, com a bola longa. O Goiás perdeu a primeira bola e o Juninho foi muito feliz na finalização para fazer o gol de honra da equipe do América. Nos últimos minutos, aquela pressão natural, né, de quem está perdendo, mas o Goiás conseguiu se segurar bem. O Tadeu praticamente não foi mais exigido e o Goiás voltou a vencer depois de 4 rodadas, né? Há 4 rodadas o Goiás não vencia, e agora o time alviverde vence e se reaproxima. Daqui a pouco eu vou trazer a tabela de classificação para vocês, como é que ficou depois dessa vitória do Goiás em cima da equipe do América Mineiro. Vamos falar da questão tática, né? Ficou muito curioso essa participação do Regis, primeira vez dele no time titular do Goiás, e eu quero mostrar para vocês a movimentação, especialmente até que os dois estivessem em campo, né? O Regis e o Galhardo. Uma movimentação um pouquinho diferente do que eu imaginava, mas que já havia sido feita pelo técnico Márcio Zanardi em outros momentos. Aqui está a disposição do Goiás, né? Os 3 zagueiros, os 2 laterais pelos lados, os 2 volantes e lá na frente os 3 atacantes. Claro que numa saída de bola, por exemplo, esses 2 avançam, né? E você faz uma saída de 3 abrindo os 2 zagueiros e tentando esse encaixe do passe em um dos 4 jogadores aqui da segunda linha. Às vezes tenta também a bola longa. Mas e em relação a Galhardo, né? Galhardo, Regis, qual a movimentação dele? O Regis, ele fez um papel mais centralizado. Quando o Goiás não tinha bola, o Goiás marcava da seguinte forma: os 2 laterais voltavam junto com os 2 zagueiros, o Galhardo voltava pela esquerda e o Wellington pela direita, e o Regis fazia a saída de bola sozinho. Mas em muitos momentos, por exemplo, se a bola estava desse lado, o Galhardo encostava. Se a bola vinha um pouco mais centralizado, o Marcão saía. Se vinha do outro lado, era o Wellington que saía. Se a bola vinha nessa região, era aqui que adiantava. Era um padrão, né, de comportamento defensivo da equipe do Goiás. Mas o mais interessante era quando o Goiás tinha a posse de bola, né? Como é que funcionava essa movimentação. Então você tinha o Regis centralizado. O Regis centralizado, ele normalmente ele não fazia isso aqui, ó, que era o natural do centroavante, né? Ele não era ele quem dava profundidade na área. Pelo contrário, quando o Goiás se aproximava da área, havia uma variação. Por exemplo, você tinha às vezes o Galhardo pela esquerda, o Marcão centralizado, o Regis por trás e o Wellington Matheus chegando do outro lado, com o segundo volante também chegando aqui, no caso o Wellington. Inclusive o Wellington finalizou três bolas por conta dessa aproximação dele da área, e os laterais dando suporte por trás, né? Era basicamente assim que o Goiás atuava no campo ofensivo. Mantinha a ideia do 3-4-3, mas havia variações, até porque o futebol não é um jogo estático.
Em alguns momentos, quando o Goiás subia aqui, como é que ele subia, né? Nessa, nessa ideia aqui do Regis um pouco mais avançado. Você tinha às vezes o Galhardo fechando para fazer o 9, o Regis apoiando por trás, o Luiz Henrique dando amplitude pela esquerda e o Wellington dando amplitude pela direita, com os volantes encostando, ora chegando, ora ficando um pouco mais. Então você tinha o Galhardo à frente com o Regis atrás. Então é um esquema bem complexo, né? É um pouco mais móvel do que a maioria. Então o Regis quase sempre ele não dava profundidade na área, e ele ficava para a armação, inclusive no gol do Goiás, né? Como é que surge o gol do Goiás naquela, vamos desenhar ele aqui, naquela jogada rápida, com o Regis centralizado e o Galhardo aqui pela esquerda. O Goiás sai numa jogada rápida pela direita, né, do zagueiro no lateral, o lateral no ponteiro, e aí, onde é que o Regis faz? O lateral dando ponteiro, se o Regis é o centroavante, ele faz isso aqui, mas o que é que o Regis faz? Ele vem para cá. Né? Ele vem para cá quando o Diego sobe com a bola, o Wellington faz o facão, o Diego dá no Regis, que acha o Wellington para sair e finalizar. Então o Wellington está fazendo papel de quê? De 10. Né? Então, em alguns momentos ele tinha esse comportamento de 9, em outros momentos ele tinha esse comportamento de 10, e a gente já viu esse padrão sendo feito inclusive pelo Galhardo, né, naquele jogo contra o Sport, por exemplo. Então foram essas aí as principais movimentações quando o Goiás tinha a bola que eu pude observar nesse jogo. Uma vitória merecida do Goiás. O Goiás foi melhor que o América. O América tinha vários desfalques, verdade, mas analisando o jogo, quem estava lá dentro do campo da Serrinha jogando, o Goiás foi melhor que o América e mereceu essa vitória. Acho que a vitória vale muito mais pelo aspecto emocional do que matemático. Lógico que o Goiás reaproxima, né? Vamos colocar aqui na tela como que ficou. Aí está. O Avaí líder 23, Santos vice 22, o América terceiro 22, o Operário quarto 22, o Goiás subiu para a quinta colocação com 21. O Goiás encostou ali no G4. Mas, lógico, então o Goiás sai de nono para quinto. Isso tem uma importância? Claro que tem, uma importância matemática. Mas sob o aspecto moral, que eu imagino que o Goiás ganhou ainda mais nesse jogo, vencer o até então líder da competição, fechou a rodada passada líder, quebrar essa sequência de 4 jogos sem vencer, fazer as pazes com a torcida. Né? Foram todos aspectos positivos nessa vitória do Goiás. Uma análise rápida aqui dos jogadores. Tadeu participou, achei ele um pouco arriscando algumas jogadas ali nas bolas recuadas para ele, mas não teve culpa no gol e não falhou. Uma partida regular do Tadeu. O Diego, gostei. O trio de defesa do Goiás seguro, né? Hoje melhor no passe do que no jogo, por exemplo, naquele jogo contra o Vila. Luiz Henrique, gostei mais dele no primeiro tempo, foi um pouco mais agudo. Os dois volantes marcam outra vez muito bem. O Wellington bem no jogo. Gostei do jogo do Wellington, apareceu para jogar, finalizou, participou de maneira bem intensa do jogo. Lá na frente, né? O Wellington Matheus, um bom jogo também do Wellington Matheus. Ele que havia feito um bom primeiro tempo contra o Curitiba. Galhardo, um jogo discreto, mas deu uma assistência, né? Foi dele a cobrança do escanteio. E o Regis também foi dele a assistência para o primeiro gol do Goiás. Fizeram o que se espera, né, do meia, é que ele seja decisivo. Pode até participar pouco do jogo, mas quando participar, ser decisivo, como o Regis acabou sendo. Saiu lesionado, né? Tomara que não seja nada muito grave e ele possa estar à disposição o mais rápido possível para seguir jogando com a camisa da equipe do Goiás. Alguns jogadores que entraram: o Thalisson, né, garoto, fazendo a estreia dele no profissional, senti ele um pouco nervoso. Paulo Baia, me pareceu que a confiança voltou um pouquinho, né, não é aquela confiança exagerada, pode ver que ele quase não está finalizando no gol, mas a confiança acabou voltando um pouco. O Juninho entrou bem no jogo, na substituição, nos últimos minutos ali, achei que ele foi bem no jogo. O Pedrinho, muita correria, mas praticamente não teve qualquer tipo de produção para esse jogo
nessa vitória do Goiás sobre o América. Então essas as minhas principais impressões deste triunfo alviverde 2-1 sobre o América Mineiro. Você, torcedor, claro, tem as suas, então manifeste aí nos comentários a sua visão, a sua impressão dessa vitória do Goiás sobre o América pelo placar de 2-1, tá bem? Muito obrigado a todos. Se você ainda não é inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like se ainda não deixou. Um grande abraço a todos e até a próxima.